Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e hoje eu quero dividir com você a minha história de como eu me tornei uma dona de casa melhor, na verdade como eu tenho me tornado uma dona de casa melhor e também dividir algumas dicas que eu acredito ser essencial aí nessa trajetória e que talvez se você estiver começando ou estiver aí sentindo muitas dificuldades, né, possa ser que essas aplicações aí mude assim a sua vida. Antes de ir para o nosso vídeo, eu quero te pedir para que se você não é inscrito no canal, se inscreva e também deixe seu like aqui para eu entender que vocês estão gostando do vídeo, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Pois bem, gente, toda dona de casa se transforma em uma dona de casa do dia para a noite. Um dia você é solteira, tá ali sonhando com a sua cerimônia de casamento, com um enxoval novo, com todas essas coisas que são delicadas, né? Ou às vezes você aí teve que casar rapidamente e não teve um tempo de se preparar ou não pensou nisso. Comigo foi mais ou menos assim. Como eu achava que ser dona de casa era só limpar uma casa, fazer uma comida e pronto, eu achei que eu estava preparada para ser uma dona de casa. Então eu casei em 2018 e nessa fase de adaptação eu estava desempregada. Eu comecei, né, no começo da Flores, ali 1 mês, 2 meses, tudo novinho, né, a casa ali sempre mais arrumadinha. Porém, eu via que eu sempre estava fazendo as coisas muito repetidas no sentido de bagunça, porque todo dia você tem que lavar louça, limpar chão, essas coisas aí a gente tem que fazer todo dia mesmo. Porém, a bagunça era algo diferente. Por quê? Porque só tinha duas pessoas, era uma kitnet, e todo dia uma montanha de louça. E eu ficava pensando, mas eu tô aqui todo dia, o que tá acontecendo? Eu ficava pensando, eu não sabia ainda que eu era uma pessoa extremamente bagunceira. Hoje eu tenho essa noção. No começo, não me machucou isso, mas ficava me intrigando. E aí eu comecei a levar pro lado, eu sou uma péssima dona de casa, porque eu tô acumulando serviço, enfim. E aí eu passei nessa neura. Não vou acumular louça, não vou acumular roupa, não vou acumular isso. Eu cheguei até a lavar roupa na mão pra não acumular. E aí eu comecei a me sentir muito sufocada mesmo. Isso já no início do casamento, ali em 3, 4 meses do casamento, enfim. E aí eu dei uma maneiradazinha, mas a sobrecarga começou a vir. E aí não era uma sobrecarga de serviço, era uma sobrecarga de que eu estava realmente bagunçando. Sabe aquele de você ficar pensando? De você, eu que tô fazendo, eu tô me culpando, isso e aquilo outro, enfim. Mas ainda era de uma maneira suave, né? Porque eu não tinha muitas responsabilidades. Beleza. Comecei a trabalhar com 7 meses de casada. E quando eu comecei a trabalhar, eu falei, agora vai ficar tranquilo, porque eu trabalho de segunda a sexta, meu marido também trabalha. Então, basicamente, a gente vai arrumar as coisas só no final de semana e bagunçar. Iludida, eu vou pôr o nome aqui, ó, iludida. Gente, piorou 30 vezes mais. Só que agora eu estava cansada, porque eu trabalhava fora. E às vezes eu trabalhava de 7 da noite até as 7 da manhã até as 7 da noite. Eu estava cansada, exausta, assim, sabe? Aquele sentimento de eu sou a pior dona de casa do mundo. Porém, a vida foi passando, a pandemia aconteceu e eu fui demitida. E aí eu virei empreendedora real, assim, eu já fazia sobrancelha aqui, acolá, e aí eu virei empreendedora. E aí, numa dessas aulas, a pessoa falou assim, olha, você tem que ser organizada com o seu tempo. Porque se você não tiver disciplina, rotina, nada vai funcionar. Seja na sua casa, na sua vida pessoal, profissional, enfim. E aquilo despertou na minha cabeça, porque eu pensei, cara, então é isso, eu não tenho disciplina. Quando eu tava em casa, eu acordava na hora que queria, dormia na hora que queria, passava o dia arrumando as coisas, não tinha hora de terminar, não tinha hora de começar, sabe? As coisas fluindo assim, de uma maneira, casa bagunçada, desanimada, comecei a ficar infeliz com a minha casa mesmo. E eu sei que isso não agrada o Senhor. Então foi aí quando eu comecei a estudar sobre esse universo de dona de casa, rotina, disciplina. E aqui tá a primeira dica que eu dividiria para você. Se você estivesse casando hoje, eu falaria para você, mesmo que você não trabalhe fora, tenha um horário para acordar,
tenha um horário para dormir, tenha o seu horário de descanso durante o dia, encontre um hobby para fazer, porque a sua rotina é que vai fazer com que você se sinta sobrecarregado ou não, que você tenha eficiência no trabalho ou não. Porque se você ficar girando na casa, sem saber o que fazer, você vai todo dia acordar arrumando casa, dormir limpando casa, acordar arrumando casa, dormir limpando casa, que era o meu caso que acontecia. Então, hoje, pra mim, a minha rotina é essencial. Quando eu acordo mais cedo, eu já tenho as ordens de coisas que eu tenho pra fazer. Quando eu não tinha bebê, eu estabeleci o limite mesmo. Eu tenho 2 horas pra limpar a casa e é isso que eu vou fazer. Depois eu vou colocar força no meu negócio, porque eu preciso. E aí, mais 1 hora de fazendo posts pro Instagram, mais 1 hora organizando o meu financeiro. Era assim que eu fazia. Eu realmente planejei a minha rotina e eu comecei com isso, horário de dormir e horário de acordar. O de dormir eu ainda balançava, mas o de acordar eu tava ali sempre acordando no mesmo horário, tá bom? Outra coisa, descobrir esse lado da rotina. Então eu comecei a martelar, comecei a estudar livros que falava sobre rotinas, comecei a olhar para esse lado, né, de que Deus era um Deus de ordem, que Deus, ele era esse Deus que tinha um meio de trabalhar, né, do jeito que ele faz as coisas, a sequência que ele faz as coisas, e que tudo isso tá no nosso dia, né, tá ligado à nossa naturalidade. E isso começou a me despertar, porque eu entendi que a minha rotina glorificava a Deus também, como que eu estava vivendo os meus dias glorificava a Deus. Eu não vivo só por viver, eu vivo com um propósito, e o meu propósito é glorificar a Deus e se alegrar nele. Esse é o meu propósito. Então eu comecei realmente a florescer, né? Dentro desse universo inteiro, assim, eu falei, cara, eu posso ter uma rotina que agrade o Senhor, né? Eu devo ter essa rotina que agrada a Deus. E eu vou me alegrar em Deus, porque eu entendo que eu realmente estou vivendo uma vida e não só sobrevivendo uma vida. Só que uma coisa, gente, ela puxa a outra. Tá? É isso que eu quero deixar com vocês. Se você se alimentar bem, você vai querer fazer exercício físico. Se você faz exercício físico, você vai querer se alimentar bem. É uma coisa assim, quando você faz, você entende. É uma coisa assim, sensacional. E em outras coisas da vida, também. Então, foi assim comigo. Eu entendi que a minha rotina era para eu viver e não sobreviver. Né, que ela alegrava a Deus. Então, se a minha rotina alegra a Deus, a maneira que eu cuido da minha casa também vai alegrar a Deus. E aí foi que bateu assim aquele senso de urgência de ser caprichosa. E aqui está a segunda dica para você. Não precise que sua casa seja perfeita. Não precisa que a tua casa seja um gesso, que as coisas fiquem exatamente tudo no lugar. Mas você precisa ter capricho no que você faz, porque tudo que você faz é para a glória de Deus. E quando é para Deus, é um serviço que a gente faz. E a gente não está servindo só a Deus, a gente também está servindo o nosso marido, nossa filha. E quando a gente faz as coisas para as outras pessoas, a gente também está mostrando um pouco de Deus. Um Deus de ordem, um Deus que é organizado, um Deus que é caprichoso, um Deus que... como é que eu posso dizer? Agora me fugiu a palavra, mas você está mostrando a Deus, você está ali pregando a Deus em tudo que você faz. Então, dentro da tua casa não pode ser diferente. Então, eu comecei a buscar o capricho na minha casa. No lugar de eu ficar olhando, a casa não tá pintada assim, não tá com essa decoração, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu me apeguei nas coisas que eu tenho. Então, se eu já falei isso aqui num vídeo, se eu vou limpar o armário, eu vou limpar da melhor forma que eu preciso limpar. Se eu vou faxinar o quarto, eu vou faxinar da melhor maneira que eu preciso faxinar. Por exemplo, agora, eu tô com a minha filha doente, já tem 2 semanas, tá muito difícil pra mim, eu tô me sentindo perdida. Mas eu falei, eu não vou deixar de fazer, mesmo que eu tô me sentindo perdida, porque eu preciso fazer a ordem vem do Senhor, e Ele me deu, e Ele me entregou isso nas mãos, para que eu administre a limpeza da minha casa, a beleza da minha casa, isso está nas minhas mãos. O meu marido, ele não tem o mesmo olhar que eu tenho. Então, o capricho nas pequenas coisas, sabe? Começa a colocar ordem aí na sua casa, no sentido de, vou me planejar.
vou me planejar e as pequenas coisas que eu vou fazer, eu vou por capricho. Se você vai arrumar sua cama, aí eu só tenho esse lençol. Estica bem esticadinho, sabe? Deixa bem esticadinho. Ai, eu só tenho esse chão. Compra uma cerinha, compra um cheirinho, compra uma florzinha. Pode pôr. Eu era muito, ai, flor é brega. Põe flor, põe. É detalhes que só a mulher vê, tá? Então, seja caprichosa. É algo que eu tenho buscado, sim, na minha vida inteira. Tanto até nas minhas vestimentas, isso tem me ajudado, sabe? A exatamente isso. A mostrar a femininidade, acho que é essa palavra, é nas pequenas coisas. Porque Deus me fez para ser feminina. Deus me fez para ser caprichosa. E eu tenho feito isso na minha casa e tem mudado a minha casa, tá bom? E a última dica aqui que eu vou deixar para vocês é também relacionada a essa visão que você tem de mundo, né? Depois que eu entendi que o meu valor não está nas coisas que eu faço dentro de casa, mudou. Eu não sou uma mulher, eu não sou mais amada ou menos amada se a minha casa tá intacta. Eu faço o que eu tenho que fazer para a glória de Deus, mas não é as coisas que eu faço que vai me fazer ser amada por Deus. Não é as coisas que eu faço que vai dizer pro meu marido que ele deve me amar ou não. Vocês estão entendendo mais ou menos? O que eu quero te dizer é que muitas vezes a gente pensa assim, ai, eu não consegui limpar isso, ai, minha casa tá toda bagunçada, eu não consegui fazer aquilo, ai, eu sou uma péssima dona de casa. Mas às vezes você tá exercendo misericórdia com outra pessoa, com seu esposo, você tá cuidando da sua filha. E principalmente na maternidade, eu comecei a ver isso. Por quê? Porque na maternidade, muitas vezes você tem que deixar a louça lá, cheia, pra dar colo pro seu filho que tá com febre, dar uma atenção, ensinar a Bíblia, coisas que eu tenho tentado, sabe, fazer com a minha filha. Eu tenho que muitas vezes tirar isso, porque existem coisas que são eternas e existem coisas que são passageiras. Por uma vida de lá, confortável, eu preciso exercer, né, o meu dom de servir o meu marido, né? É esse meu chamado como esposa, né, de cuidar da minha casa, de servir o meu marido, de cuidar da minha filha. Deus me deu isso, mas Ele não me deu só o lavar a louça e limpar a casa, mas também de exercer perdão, de amar, de ser amada, de cuidar, de ser cuidada, de dar auxílio, de conversar, de obedecer, sabe? Tudo isso é uma bola. E eu já falo pra você, não é fácil, tá? Nenhuma dessas coisas foi fácil, nenhuma dessas coisas foi do dia pra noite. Janeiro agora eu tô completando 8 anos de casada, eu tenho que vencer muita coisa, eu tenho que mudar muita coisa, mas eu tenho crescido. E é isso que eu quero deixar desse vídeo aqui pra você. Você tem crescido como esposa, dona de casa, se você é mãe, como mãe, se você é solteira, como amiga, como filha, como universitária, como profissional, você tem crescido, principalmente no Senhor? Quem você é hoje tem glorificado a Deus, você tem se alegrado nele? Essas coisas são importantes, essas coisas são eternas, tá? É a misericórdia, o perdão, né? Os frutos do Espírito, né? Os tesouros que a Bíblia diz pra gente não ajuntar aqui, pra gente ajuntar tesouros no céu. Então, existem coisas que são importantes, mas existem coisas que são prioridades. Existem coisas assim que são maiores, sabe? E crescer no Senhor é maior. Então, às vezes a gente acha que ser dona de casa é só servir aqui o básico. Mas tudo que eu falei aqui pra vocês se resume na última dica que eu dei. Quando eu entendi que eu não sou as coisas que eu faço aqui em casa. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Sou mulher, eu sou amada, eu sou filha. Então, essas coisas que eu entendi profundamente no Senhor, passei a me alegrar nisso, né? E aí, nas outras coisas foi fluindo. Aí, nas outras coisas eu fui andando. Aí, nas outras coisas eu vi que eu precisava viver do que sobreviver. Depois eu vi que planejando eu ia viver melhor, tá bom? Então é isso. Isso aqui é uma mensagem pra você. Que Deus te abençoe. Que a gente possa estar crescendo juntos no Senhor. Eu não sou perfeita de maneira nenhuma, mas estou aqui para passar o que o Senhor tem feito na minha vida, dentro da minha casa, nessa luta aí de transformar a minha casa num verdadeiro lar, tá bom? Então não se esqueça, se você gostou desse vídeo, de curtir esse vídeo aqui. Também deixe aí um comentário falando pra mim o que você gostou, se você tem passado, se você não tem passado, tá bom? Então é isso, beijo, bye bye.